Fala, jovens arqueiros! Está começando mais um PronteraCast. Eu sou Henk e eu queria contar uma coisa. Nesse episódio, a gente vai espizinhar o Tordo, porque o Tordo falou uma besteira e a gente fez um episódio inteiro para mostrar por que ele tá errado. Olha, meu nome é Tordo e eu vou me defender pela seguinte questão. Não estava falando de mim, estava citando um filme que está sendo mal citado por aí, por algumas pessoas, ou por todos. O ouvinte pode até acreditar nisso, mas se ele voltar no episódio que a gente vai contar aí, ele vai ver que a história não é bem essa. Você vai aprender hoje o que é um tiro-boia. O tiro-boia. Tiro-boia é um conceito sensacional. Viu como a publicidade é? Eu já mudei todo o assunto do programa. Exatamente. E eu caí direitinho. Caiu. Eu sou vítima desse mercado capitalista, cara, né? Alguém passou Ice Gurt na minha frente, eu compro. Eu caí na paleta mexicana, eu sou esse tipo de gente. Vamos pro episódio. Tordo, você tá esquecendo de mudar a vinheta. Ah, Hank, para com isso. O que você quer que eu faça? Cara, tinha que fazer uma vinheta, assim, impactante, tipo a flecha do Rambo. Ou ela podia ser abusada, tipo Laserners, assim. Tá, independente disso, a nossa vinheta só não pode terminar com PronteraCast. É isso aí. Bom, episódio de hoje a gente tem um assunto polêmico pra tratar. No episódio do Laz Anderson ataca novamente, né? Na verdade, esse não é o nome do episódio, é só Laz ataca de novo. Falo como eu quiser, foi eu que dei o nome pro episódio. Mas nesse episódio houve uma discussão. Você, Tordo, me disse que existe ancoragem no ar. E foi uma treta, foi polêmico e tal. Pessoas se engajaram. Então tem várias opiniões contra e a favor. Para não ser uma humilhação assim, eu vou deixar que você defenda o seu argumento antes. Pode falar aí à vontade, sinta-se livre. Não foi que eu falei que existe ancoragem no ar. Já tá mudando a história. Cala a boca. Tem gente que não ancora e consegue fazer um bom movimento e um bom tiro. A gente estava falando no momento sobre o filme do Robin Hood, entendeu? O cara não tem ancoragem. Assim como no tiro montado, assim como no Kyudo. A galera não tem aquela ancoragem da mãozinha encostada no rosto. Eles tentam repetir o mesmo movimento, a puxada é no ar. O Tordo tá subvertendo o que ele disse anteriormente. Claro que não, cara! Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou defender então. Não existe ancoragem no ar, tá? Não existe? Não existe. Não Por quê? existe Quero ancoragem saber. no ar. Agora você tem que provar que não existe. Concordo que existe tiro sem ancoragem, mas não existe ancoragem que não tem um ponto de apoio, um ponto que toque no rosto de fato. Então no ar, onde não toca em nada, né, toca só no ar, ele não vai ser ancoragem. Então é um padrão repetitivo de tiro, supostamente no mesmo local. Um site de referência, que é Archery 360, falou, eu vou colocar na minha tradução aqui, né, porque não sou um especialista em tradução, mas vou colocar aqui, diz que ancoragem é a posição que a mão da corda fica quando o arco está tensionado. E aí, tudo bem. Só isso daria a entender que poderia ser no ar. Contudo, ele continua, dizendo que duas pessoas não têm pontos de ancoragem iguais. E os exemplos que ele dá é, uma pessoa pode ancorar no queixo, outra pessoa pode ancorar no encaixe da mandíbula. E outro no ar. No ar, não. No ar não é possibilidade, porque é um ponto de ancoragem. Ar não é ponto. E aí a gente tem que a consistência, e esse é o principal fator da ancoragem, né? A consistência de um ponto de ancoragem, então você repetir sempre o mesmo ponto, achar um ponto para você repetir, vai ser essencial para bons tiros, pois ao variar o ponto, também varia o tiro. Então você varia a mão da corda, o posicionamento dela também vai variar o tiro. Quer falar mais alguma coisa aqui ou a gente já pode começar com a surra de comentários contra você? Ah, vai pra surra de comentários, né? Beleza. Que foi bem polêmica, né? Foi bem polêmica. E a gente teve vários ouvintes que participaram aí, ferozmente. Lançar ancoras. Vou começar com o Gabriel Figueira, que falou que, quanto à ancoragem no ar, acho que não é considerado ancoragem, só pela definição do verbo ancorar. Então, assim, esse tapa na sua cara aí, ele não foi só um tapa técnico, ele foi um tapa gramatical. Ancorar foi o nome que deram. Pode ser qualquer coisa. Tem que ter alguma coisa a ver. Não pode ser qualquer coisa. Não pode ser o apelido do Oswaldo, ancorar. Pode sim. Esse episódio já tá fazendo muito sentido. Vou pro Anderson antes que eu me perca nesse negócio. Anderson Magalhães disse, cara, a ancoragem é muito importante para a arquearia. Se tu vai fazer um tiro mais concentrado, tchê é importante. Não podia deixar aqui de fazer a correspondência. Mas para um tiro rápido, a ancoragem leva a perda de tempo do arqueiro. E aí eu perguntei, ele comentou, eu perguntei assim, então, no ar não é ancoragem? Ele, claro que não.
Eu acho que o Tordo até queria comentar, mas a gente se perdeu no tia do comentário. Não No foi? dia. Foi. Acho que a gente se perdeu um pouquinho nesse daí. Mas tudo bem. Foi outro comentário aqui. Não existe ancoragem no ar. Era algum... Eu preciso ler isso tudo mesmo. Sim. Cara, tem 10 quilômetros de páginas aqui que ele comentou. O Eragon, né? Se você não ler, vai colocar a mulherzinha do Google falando, então. Nossa! Tá bom, eu leio. Se eu dormir no meio, caros ouvintes, me perdoem. Mas eu vou tentar me concentrar aqui. Eragon disse assim... Eu tava aqui pensando... Quando eu praticava karatê, muitas das vezes, meu Kyoshi, desculpa se tô falando errado, colocava a gente pra lutar contra mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Tô curioso pra saber como que isso vai chegar em ancoragem. Pois é. Né? Começou assim no karatê. Será que existe ancoragem no karatê? Tem. Se você não puxar a mão certa, o soco não sai potente. Entendi. Pra luta acabar, era necessário apenas um ponto. Para os 5 fazer um ponto em um alvo, e mais complicado do que o lutador que tem 5 alvos. Mas Ele não disse o seguinte, Ah. ele no karatê, ele tinha que fazer um ponto e tinha 5 pessoas pra ele bater. Não interessa quem acertasse, ele tinha que fazer um ponto. Ah, tá. No arco e flecha, a gente tem que fazer 5 pontos, né? Tem 5 flechas pra colocar no alvo, não é só um tiro. Ah, sim. Então você tem que ter um padrão. Mas não adiantava nada se esse lutador não tivesse treino apropriado. Show. Ok, até que foi. Obrigado pela tradução toda. Colocando isso na visão de tiro, não acho que seria necessário uma ancoragem perfeita, sempre no mesmo lugar para os tiros rápidos, em uma situação citada no episódio. Porém, se você ancorar, entre aspas, no ar, então já vemos que esse entre aspas só pode dizer não existe ancoragem no ar. A probabilidade de o disparo sair com desvios incalculáveis e muito alto, então mesmo a chance de acertar um alvo dentro de vários ser grande não se torna muito confiável, além de correr o risco de perder uma flecha. Me perdi numa falta de pontuação aqui. Vamos lá. Ele diz... Quer que traduza de novo? Quero, sem Ele vírgula disse não que funciona. como a ancoragem, a ancoragem no ar não é precisa, a probabilidade de errar é grande. Então, nas tuas flechas que você vai atirar, você não vai ter a certeza de acertar o alvo. Então, tem uma grande chance de você errar. Então, ela pode ser até mais rápida e tal, mas ela não é confiável. Não Ok. adianta você atirar rápido se você errar. Sim, então ele tá concordando comigo, é isso? Tá concordando com você. É. Tá bom. Ok, só isso que eu queria confirmar mesmo. Resumindo, você viu? Quando o texto é tão grande, a pessoa tem que colocar um resumindo no final. Próxima vez eu leio só esse pedaço. Mesmo que não fique 3 horas ancorando para ter um tiro perfeito, creio que ao menos se aproxima da ancoragem para ter um mínimo de padrão, para um mínimo de aproveitamento, seria interessante. Acho que ele quase resvalou num negócio aqui meio confuso, tô com a resposta dele, mas assim, ancoragem, ela não deveria variar, ela tem que ser um ponto fixo mesmo, e até mesmo pela prática, você nem vai pensando nisso mais. Você vai colocando naquele ponto fixo sem pensar. Aquilo vai ficando natural. Então acaba que arqueiros experientes, né, arqueiros com algum tempo, nem muito experientes, mas arqueiros que ancoram vão fazer isso sem pensar. E a gente vai ter uma ancoragem perfeita. Ok? Ok. Lanzar ancoras. Vamos pro Cadu. Cadu que Mestre Yoda. Que é o nosso mestre Yoda aqui, que participa. Tá meio mestre dos magos, né? Já tem uns episódios que o Cadu não aparece aqui. Vou pedir um áudio pra ele. Né? Eu acho boa. Cadu, essa foi uma leve crítica pra você. Participe mais. A ancoragem para o arqueiro são pontos fixos de referência para garantir que o disparo seja feito sempre da mesma maneira, diminuindo as variáveis que influenciam o tiro. Eu vou muito pedir para as pessoas colocarem muitas vírgulas nas frases, porque eu tô ficando sem ar no meio das frases. Arqueiro adora fazer frases gigantes. Ao esticar a corda sem um ponto de referência para determinar o fim e a posição exata da puxada, geraria tiros inconstantes. Vale observar que a 5 metros essa diferença entre os tiros não fica tão evidente, gerando a ilusão de que está fazendo bons disparos. Isso é uma boa observação. Eu acho que tem algo a mais aí, porque eu não lembro exatamente quem tinha me colocado essa ideia, mas é uma ideia comum no meio da arquearia, de que as possibilidades de tiro, elas são um desenho de um cone, né? Que começa no arco e vai até o alvo. Exatamente. Né? Quanto mais distante você tá, maior variação. Maior é esse cone, maior a variação. Então, a 5 metros, como foi o treino do Lars Anderson com Taron Egerton para o filme do Robin Hood, ele acerta tudo. Ele acerta tudo, né? Os vídeos do Lars, são ele acerta pertinhos, tudo, né? são sempre pertinhos e tal. Em alguns momentos a gente consegue perceber que são pertinhos. Então, tudo bem não ancorar, porque eu vou acertar aquele alvo. Aquele alvo é muito grande para aquela distância. Não necessita uma precisão tão grande. Exatamente.
né? Então acho que essa edição do Cadu foi show de bola. E aí a gente vê um comentário também muito aprofundado, muito bem fundamentado, que essa daí eu quero ver você rebater, tá? O Jimmy disse assim: não, tem que tocar alguma coisa. A lá Jimmy, né? Ah lá, Jimmy. A lá Jimmy. Isso faltou terminar, ok? Esse foi um excelente argumento. Obrigado. Mas o Jimmy vai participar de uma discussão importante daqui a Tem, pouco. a gente chamar o Jimmy pra gravar. Exatamente. Ancoras. Continuando, JRG Andrade conversou com o Tordo, né? E eles estavam discutindo sobre Kyudo, né? E aí ele jogou como resposta e o Kyudo. Ele acha que no Kyudo não tem coragem porque a mão não vai encostar em um ponto fixo. Viu só? E aí eu pensei um pouquinho nisso, porque eu também não manjo muito de Kyudo. Então eu fiz uma pesquisa muito aprofundada, né, na fonte de conhecimento mais confiável da internet. Wikipedia. Na verdade, não. Eu acho que o Wikipedia seria melhor do que minha fonte. Eu fui no YouTube e coloquei uns vídeos de Kyudo. Eu assisti, na verdade, 3 vídeos de Kyudo. Quando eu me dei por satisfeito, eu parei minha pesquisa. Uns 23. 3. E lá, o que eu vi? Nos tiros, eles encostam a flecha no rosto. É um nome de uma parte da flecha que eu não vou saber qual que é. Então, ouvinte, se você souber, manda pra mim, porque eu realmente não sei. Mas aonde as penas ficam coladas, né? Aonde elas ficam fechadas na flecha ali, aquela parte encosta no rosto do arqueiro. Uhum. Então, a mão passa da cabeça, a mão fica pra trás da cabeça, mas a flecha encosta no rosto. Será que isso não é uma forma de ancoragem? Não sei. Também não sei. Essa daí eu não sei. Eu tô votando pela parte da ancoragem no ar. Essa é a minha esperança, cara. Tem que ter uma... Essa e a cavalaria, que também é a minha esperança de que... Eu acho... cavalaria é uma boa, hein? Cavalaria não tem, né? Eu tava vendo nos vídeos de Kyudo, tinha uma galera montada atirando também só que com arco japonês, né? E não ancorava, mas... Atira de back tension, né? A mão não para, é direto. O arco mongol, qualquer arquearia montada, não vi ancoragem. A gente colocou, então, até agora ficou pra gente que as pessoas não ancoram quando elas querem rápido. Exatamente. Quando elas querem tirar Velocidade. muita flecha. Quando elas querem velocidade. Mas será que na arquearia montada é porque às vezes o cara tá no cavalo, mas ele sabe que o alvo tá ali na frente. Então ele tem um tempo. Não é uma parada que, opa, alvo. Mas nossa, é muito rápido, cara. Mas seria bom se alguém Quantos pudesse... segundos você demora pra sacar a tua flecha, colocar no arco e armar pra disparar? Parado. 4 minutos e 15 segundos. Agora imagina você chacoalhando. Não atiro. Não atira, né? Só passar direto de todos os alvos e não colocou nem a flecha. Mas não sei se tipo no cavalo sua percepção muda. Ah, deve mudar. Você já tentou atirar andando? Não. Tenta atirar andando como que já muda. Você assim, andando, dando passos lentos. Eu fazia isso em casa. Da cozinha pra lavanderia. Aí colocava o alvo na lavanderia, da cozinha eu vinha andando, parede, passava pela porta. No tempo que passava pela porta, era o tempo de disparo. É difícil. E isso eram uns 4 metros. Ia ser muito legal se alguém da arqueira montada pudesse explicar melhor pra gente, né? Ou então algum outro arqueiro que tem experiência, conta pra gente. Como que será que essa questão a sensação, né? Essa sensação e essa questão da ancoragem. Exatamente. Montado. Acho que é um tópico legal. Vou conseguir essa matéria. Tô contando com isso. E a abertura do programa que você conseguir, fica com você. Já sei já, Fiote. Beleza, então o JRG Andrade foi o que mais se aproximou do Tordo, né? Obrigado. Quase deu um argumento. Depois eu mando aquela luva combinada. Sacanagem. Eu só queria lembrar o ouvinte também que o Tordo começou essa discussão falando do Kyudo. Mas ele só começou falando do Kyudo porque este ouvinte deu isso de bandeja pra ele. Ele não pensou no Kyudo sozinho. Lançar ancoras. E aí a gente pode ir pro próximo. Haroldo Pereira falou pra gente, quando você fez a pergunta sobre a ancoragem no ar, ele falou, não, teria que estar colado a algo, como uma âncora que toca o fundo marinho. Eu achei poético, achei bonito. Você fez até vozinha de locutor de rádio. Claro, porque mereceu. Isso foi lindo. Mas aí a gente tem uma resposta que foi ainda melhor. Essa foi. Pedro Augusto disse pra gente, respondeu ao Haroldo da seguinte forma. Bem explicado, não seria uma âncora e sim uma boia. Tiro boia. Então a galera que não atira ancorada, você faz o famoso tiro boia. Tiro boia. Eu te falo que eu amo essas poesias do nossos ouvintes. Esses arqueiros são muito poetas. O Né? tiro boia é sensacional. Fica registrado, então? Fica registrado o tiro boia. Fica registrado o tiro boia.
né? Eu, se eu fosse nosso editor, já separava esse trechinho aí sobre tiro boia, né? Porque ele vai voltar. Sinto que o tiro boia vai voltar. Petrus.ps disse: não, é simplesmente puxada, uma vez que não se tem um ponto fixo para colocar a mão, ou seja, ancorar. Ok, ainda estamos no argumento. Eu coloquei o Petrus aqui só pra espizinhar um pouco mais sobre a sua argumentação. E depois disso, a gente teve áudio. Muito bom. Né? Nosso amigo Luiz mandou uma mensagem pra gente em áudio sobre a nossa polêmica. Diretamente de Portugal. Diretamente de Portugal. Vamos ouvir. Fala aí, gente. Então, a questão que o Tordo colocou no último podcast é o seguinte: esse negócio de ancoragem voadora, ancoragem aérea, ou o que é que vocês queiram chamar, não existe. Para ser ancoragem, realmente tem que ter a mão do lado em alguma parte do rosto, ou da cabeça, ou em algum lugar, algum ponto. E isso não sou eu que falo, são todos aqueles manuais da World Archery, da Field ou qualquer que seja desse. Por quê? Primeiro que a gente tem que se perguntar de onde vem ancoragem, né? A palavra ancoragem. Ancoragem vem de âncora ou ancorar, que é jogar a âncora, deixar firme ou alguma coisa desse gênero. Então, assim, primeira coisa é essa situação que você tem que deixar firme ou colocar a mão em algum local que vai ser sempre o mesmo. Então, isso é o primeiro tópico. A segunda coisa que o pessoal às vezes confunde é: o arqueiro usou um boné, ou um chapéu, ou um capacete, ou qualquer coisa do gênero, e a corda sempre bate lá e tal. Isso não é ancoragem. Isso daí é um ponto de referência que você utiliza. Da mesma maneira que se você tiver uma marca na lâmina de cima do teu arco, pode servir como ponto de referência. Da mesma maneira que se tiver uma bolinha no alvo, sei lá, na parte de cima, pode servir como ponto de referência. Então, isso é ponto de referência. A questão aqui é o seguinte: você consegue atirar sem ancorar. Você pode simplesmente puxar a corda e soltar. Isso é atirar. Mas por que ancorar? Então, a outra questão que tem que ser levada em conta é a situação da ancoragem, mira e precisão. São três coisas que a ancoragem vai te favorecer. Porque quando você ancora, você sabe que você está puxando a corda sempre da mesma maneira e sempre no mesmo local. Então isso vai te facultar um tiro com uma maior precisão. A questão de você puxar e soltar, você não sabe aonde a flecha vai estar indo, o seu cone de erro vai estar aumentando, porque você vai estar dando tiros diferentes. Aí vem a questão do que vocês colocaram do apocalipse zumbi. Cara, desculpa, mas eu discordo com vocês. Se o arqueiro começa a treinar e ele consegue atirar de uma forma rápida, porque existem arqueiros que atiram de forma rápida e consolidada, ele vai puxar a corda, vai ancorar e vai atirar. Ponto. E aí no apocalipse zumbi você fica desesperado, começa a atirar, de todas as flechas que você vai acertar, provavelmente você não vai acertar na cabeça do zumbi, você vai acertar no corpo, no pé, no peito e por aí vai. Então isso não significa que o zumbi vai parar de vir. Então é complicado. A questão é você treinar para sempre dar o mesmo tiro e isso aumentar a sua precisão. E nessa situação a ancoragem te ajuda. Assim, eu espero que eu tenha conseguido ajudar nisso e ter colocado a minha opinião, que na verdade não é minha. Quando eu escutei esse podcast, eu estava no intervalo de um curso de treinador de arco e flechas aqui em Portugal e eu acabei levando, embora sabendo a resposta, eu acabei levando essa questão para o curso também. Logo em seguida. E a resposta foi essa: não existe ancoragem aérea ou qualquer coisa do gênero. A ancoragem ela tem que ser um ponto de referência entre a mão e a cabeça ou alguma coisa assim, para você poder ter sempre o mesmo tiro. E detalhe, a ancoragem tem que ser sempre no mesmo lugar, porque o tiro não pode variar. Pois é, meu caro amigo Hank. Eu marquei 4 pontos para comentar sobre o áudio do Luiz.
Eu só tenho um, posso começar? Pode. Eu queria dar uma de tordo aqui e falar, não desculpo não, você discordou da gente, ainda acho que apocalipse zumbi é desespero, tá? E quando você falou da pessoa ficar desesperada e errar os tiros, eu queria ver você num apocalipse zumbi. Desculpa, meu momento tordo aqui. Então, meus 4 pontos. Manda ver. Primeiro, eu acho que o que ele acrescentou foi a parte dos pontos de referência, né? De boné. E isso foi treta com o Jimmy, hein? Foi treta com o Jimmy? Foi treta com o Jimmy. Na verdade, o Luiz estava falando isso porque ele e o Jimmy tinham discutido sobre essa questão. Porque o Jimmy falou de gente que apoia no boné, capacete, de uma foto, não sei o que. Aí eles estavam discutindo essa questão aí. Então, é interessante. O outro ponto que eu queria falar. Fico muito feliz pra gente contribuir pelo curso dele de instrutor em Portugal. Demos esse assunto para a turma. Para um TeraCast também é formação de arqueiro. Tá vendo? Mandamos o seu certificado por PDF. Mande um e-mail para nós. O terceiro ponto também que eu achei interessante, ele caiu na tua lábia de Apocalipse Zumbi. Ou seja, alguém escuta esse podcast e guarda as informações. E olha que você falou mais de uma vez sobre isso. Exatamente. Falou mais de uma vez. E ainda terá episódio especial sobre isso. O quarto ponto, eu esqueci. Sem comentários. Pensa um pouquinho aí, às vezes você acha ele. Popular. Beleza. Valeu, Luiz, pelo áudio, né? A gente tem um carinho especial por quem manda áudios. Exatamente. Né? E aí, eu deixo algumas perguntas aí. Ficam algumas perguntas no ar. Lembrei o quarto ponto. O Luiz sugeriu fazer um programa sobre a importância do técnico, instrutor pro arqueiro. E ele prometeu mandar um áudio e vai rolar esse programa. Ok. Eu quero ver. Lembrei, viu? Quero esse programa. Esse programa aí vai ser legal. Ainda mais que a gente pode falar mal de cursos de instrução. Que arquearia se aprende dando flechada na cabeça do amiguinho. Mentira, tô brincando. Mas aí, então, temos umas questões aí, tá? O Luiz colocou essa ideia do ponto de referência. Achei bem legal, né? Então, ponto de ancoragem é onde a mão encosta no rosto, né? Então, igual quando a gente vê... E no mesmo ponto. E no mesmo ponto, sim. Se ficar variando em vários pontos pra encostar, aí já não é ancoragem. Penso, então, que aquele tiro olímpico, quando a corda encosta na boca ou encosta no nariz, esses são pontos de referência. E será que, então, o que a gente falou do Kyudo, a flecha encostar no rosto é ponto de referência? Quando um tiro olímpico, o cara encosta a mão no rosto e a corda esbarra na boca e no nariz, a boca e o nariz estão complementando o que a mão está fazendo. Exatamente. Né? Mas no Kyudo não existe essa mão. Mas a gente também não pode dizer que é um tiro inconsistente, que é um tiro simplesmente no ar. Não acho que é uma coisa vazia como um ponto de referência, não que seja desprezível, mas acho que é mais que um ponto de referência, mas talvez menos que uma coragem. Não sei, fica aí o que seria, dúvida. Né? Se alguém conhece o Kyudo, o tiro de Kyudo, por favor, nos envie essa resposta. Exatamente. Se você participou de um curso sobre Kyudo, conta pra gente. Lançar ancoras. Uma outra questão que me apareceu. Se por acaso a pessoa puxar o arco com a mão no ar, né, ancorando, entre aspas, no ar, mas a mão estiver amarrada numa âncora, é ancoragem? Fica dúvida. Não tenho ideia. O tiro não vai rolar, né? Já não é um problema meu. Eu tô aqui pra categorizar. O ouvinte não pode ir embora sem essa resposta. Outra pergunta válida. Se a pessoa tira uma âncora com arco e flecha pra segurar um barco, configura ancoragem ou não configura ancoragem? Desculpa, ouvinte, me perdi um pouco aqui no raciocínio. Veredito, então, existe ancoragem no ar ou não? Foi uma pergunta pra mim? Claro, porque eu quero ouvir essa resposta de você. Não existe ancoragem no ar. Muito bem. Então, o Tordo era a única pessoa que acreditava e teve na lenda. um comentário que eu achei que você ia colocar pra me usar e você não colocou. Ah, perdão, não vi. O Anderson. O que ele colocou? Tordo, é incrível você colocar esse assunto no ar, você ganhando várias medalhas, vários torneios, etc, e sempre ancorando. Olha, Anderson, você não merece só palmas. Você merece o Tocantins inteiro, cara. Ressuscitando memes velhos. Depois que a gente desfez a lenda da ancoragem... E eu respondi a ele. O que você respondeu? Eu falei, Anderson, eu não estava falando do meu tiro, e sim do Robin Hood no filme. Foi, tá. O assunto surgiu por causa disso. Sim. Que ele não ancora. Então, tipo assim, ele tá fazendo uma ancoragem no ar. Tecnicamente, ele puxa no mesmo local. Eu não tava falando de mim. Pra vocês verem como
Prontera Cast muda as coisas, o Todo acabou de dizer ancoragem no ar fazendo aspas com a mão. Viu Então só? significa que a gente já mudou uma pessoa. Já é o poder de transformação. Mas eu estava defendendo o Robin Hood, não falando de mim. Então, ok. Então, deixamos várias perguntas aí pro ouvinte. Sim. Queremos participação. Sim. Esse episódio foi todo feito na participação dos ouvintes. Bombou na semana. Bombou. Esse foi tema discussão, né? Outros temas também. Teve gente participando do episódio sem ter ouvido o Prontera Cast porque tava tendo burburinho. Qual que é a treta tá rolando aí? Ah, é ancoragem, não existe? Não existe não. Então, fique ligado, participa com a gente. Exatamente. Pode ser que dessa discussão a gente também possa falar sobre navegação em algum momento. Não é verdade? Afinal, âncoras estão aí. Exatamente. Ok? Então, antes que a gente surte a cabeça do ouvinte, vamos terminar esse episódio. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu!